Olá, tudo bem? Meu nome é Orivaldo, sou contador, sócio da Valore Brasil, uma empresa especializada em avaliação de empresas valuation. Esse é o canal que a gente fala sobre o mercado de ações. Imagine se a gente pudesse usar os maiores e melhores indicadores, todos consolidados, que nos ajudassem a escolher a melhor ação para investir, né? Como é que seria esse melhor método para se escolher uma ação? E eu cheguei no modelo que ele conjuga 3 métodos que eu gosto muito e eu queria compartilhar com vocês. Vejam só, quando a gente escolhe uma ação, qualquer que seja, nós temos muitos indicadores para analisar. Tem indicadores de valuation, e dentro de indicadores de valuation, quase que uma infinidade. Indicadores de endividamento, indicadores de eficiência, rentabilidade e crescimento. Então, é muito difícil a gente conseguir focar no que realmente nos interessa, né? E para a gente não ficar tendo que reinventar a roda, nós podemos utilizar indicadores consagrados do mercado, mas mesmo assim esses indicadores acabam sendo indicadores isolados, ou seja, eu vou usar o método Bazin, ok, é o método Bazin. Eu vou usar o método, a fórmula mágica de Greenblatt, beleza, é a fórmula mágica, mas como fazer eles se comunicarem, né? Então aqui nós temos os 3 métodos que eu estou propondo nessa metodologia. Então o primeiro é o método Bazin. Então nós temos primeiro que ele considera, né, como dividend yield acima de 6% ao ano. E aqui começam algumas considerações importantes, tá? Eu tenho visto muitos canais até grandes aí falando de preço, canais que se dizem especializados em método Bazin, e canais grandes usando o dividend yield do último ano, né? Com toda sorte de risco de pegar um efeito não recorrente, um payout mais alto, um ajuste contábil que fez elevar ou diminuir aquele dividend yield, né? Sendo que o método Bazin, ele fala que é nos últimos 3 anos. E aqui eu vou sempre utilizar os últimos 4 anos. Então eu considero até, com toda a humildade, o método Bazin melhorado. À medida que ele considera 3, a gente considera 4. E no horizonte de 4 anos, a ação que ela tem uma recorrência na performance de dividendos acaba sendo uma ação, digamos, confiável. Então, método Bazin, ele tem 3 indicadores, dividendo acima de 6% ao ano, aqui a gente considera os últimos 4 anos. Uma dívida líquida em relação ao EBIT, eu estou considerando menor que 3, ou seja, quantos EBITs anuais pagariam a dívida dessa empresa, então sempre menor que 3, e uma liquidez média diária de R$200 mil. Então esse aqui é o método Bazin. Qual é um outro método? Aí só voltando com relação ao método Bazin, como é que funciona, né? Imagina, por exemplo, a Taesa 11, cujo preço de mercado esteja, eu não lembro o dia que eu peguei isso aqui, mas estava em R$ 39,43, e nos últimos 4 anos ela tinha pago R$ 2,41, em média, nos últimos 4 anos. Bom, se a gente espera um dividend yield esperado de 6%, nós dividimos 2,41 por 6%, a gente chega num preço teto de 40,17. 40,17 é acima do preço atual, 39,43, e pelo método a gente pode dizer, a gente pode afirmar que essa ação está descontada em 1,87%. E, portanto, para quem é focado em dividendos, que é o meu caso, uma ação como a Taesa, se eu comprar ela até 40,17, ok, porque ela nos últimos 4 anos mostrou que ela paga, se eu comprar até 40,17, ela vai me pagar 6% ao ano, né? Então esse é o critério aí do método Bazin. Então com isso, quando a gente isola, a gente consegue identificar, para quem é focado em dividendos como eu, você consegue claramente saber quais ações estão mais descontadas, com base nesse método. Aí tem o outro método, que é a fórmula mágica de Greenblatt. Ela considera basicamente 2 indicadores, que é o EV/EBIT, ou seja, é o valor da empresa, né, o Enterprise Value, e
tirando o EBIT, ou seja, quantos EBITs são necessários para comprar essa empresa, né? Ou seja, em quantos anos a gente conseguiria pagar todos os ativos dessa empresa com base no EBIT dela, sem depreciação, sem amortização, ou seja, geração de caixa. E, claro, né, é um indicador de quanto menor, melhor. E o segundo indicador que o Greenblatt usa nesse livro é o ROIC, que é a rentabilidade do capital investido, seja PL ou endividamento, ou seja, capital próprio, capital de terceiros, qual é a rentabilidade que esse capital empregado no meu negócio está me trazendo. Obviamente, quanto maior, melhor. E aqui nós tomamos a liberdade para que nós pudéssemos ter 3 indicadores para cada modelo. Nós trouxemos um indicador de taxa de crescimento dos lucros dos últimos 5 anos. Isso aqui não está na fórmula mágica de Greenblatt, mas a gente entende que uma empresa que ela tem uma taxa de crescimento anual de lucros positiva, ela vem acrescentar esse indicador. Então, portanto, nós acrescentamos a taxa média de crescimento dos últimos 5 anos. Por fim, a gente tem o livro aqui do Benjamin Graham, que ele trata de 3 indicadores. Um deles é um dos mais famosos, né, que é o PL, ou seja, o preço sobre lucro, quanto que eu estou pagando essa ação e quanto que ela me retorna em lucros, né? É um indicador de quanto menor, melhor. PVP, a gente está acostumado a fazer valuation, a gente sabe que existe um distanciamento, né, do fluxo de caixa descontado que uma empresa gera em relação ao seu valor patrimonial. Agora, normalmente uma empresa sempre vale mais do que o seu valor patrimonial intrínseco, né? Agora, se eu tiver uma relação PVP baixo, ou seja, preço em relação ao valor patrimonial baixo, eu aumento a segurança de que é uma ação que ela é rentável. E aqui também, no Graham, ele considera o dividend yield, ou seja, distribuição de lucros ou dividendos. Lembrando que, novamente, aqui a gente utiliza os últimos 4 anos. Então a gente fica livre de efeitos aí não recorrentes, tá ok? Então você imagina, nós temos o método Bazin, que ele tem 3 indicadores, dividend yield, liquidez, EV/EBIT. O método de Greenblatt, que considera o EV/EBIT, o ROIC e a taxa de crescimento de lucros. E Graham, que é o preço sobre lucro, o PVP e o que a gente acabou de falar, o dividend yield. Agora imagine o seguinte, nós temos aqui 9 indicadores. E se nós pudéssemos, até inclusive, aqui é um paralelo que a gente fez de um material muito legal que a Suno fez, que é a Copa Suno, né, de ações. Se nós pudéssemos pegar esses 9 indicadores e tratá-los como se fosse um chaveamento de uma Eurocopa, por exemplo, que está acontecendo agora. Ou seja, a gente fazer uma verdadeira batalha de ações, onde as ações que tiverem melhores performances nesses 9 indicadores, lembrando que são 9 indicadores, 3 cada de metodologias consagradas, novamente Bazin, Greenblatt e Graham, até que se chegue a uma grande final. Ou seja, você vai depurando o desempenho dessas ações com base nesses 9 indicadores para encontrar a melhor ação para investir. Me parece bastante interessante. E nós fizemos. No primeiro modelo que nós fizemos, a Taesa, TAE11, foi a grande vitoriosa. Vocês observam aqui os chaveamentos, né? Então a gente colocou 8 ações aqui à esquerda, 8 ações à direita, só que nós fomos colocando por indicadores. Então, digamos, uma oitava de final aqui seria o método Bazin. Então você observa aqui, por exemplo, que a finalista com a TAE11, que foi a Vivo, ela enfrentou a TRPL4. Antes disso, ela tinha enfrentado a Banrisul, né, BRSR6, e também antes disso, a CGAS5. Então, no método Bazin, a Vivo ganhou de 3-0. No método de Greenblatt, a Vivo ganhou de 2-1 com a Banrisul. E depois, no método de Graham, a Vivo ganhou de 2-1 de novo da Transmissões Paulistas. Aí ela foi fazer uma final com a Taesa, sendo que a Taesa 11 ela tinha ganhado de 2-1 da Tiet 11. Antes disso, ela tinha ganhado de 3-0 pelo método de Greenblatt da Itaúsa. E pelo método de Bazin, ela tinha ganhado de 2-1 da Engie. Qual foi o problema que a gente identificou desse método? Por exemplo,
Vejam só aqui, olha, nas semifinais, né, que a Taesa enfrentou a Tiete. Ela teve 5,3 de PL, enquanto a TRPL teve 4. Ou seja, TRPL 4 tem um PL melhor. O PVP, pelo Graham, 1,96 e aqui 1,26. Novamente, TRPL4 melhor. Por fim, dividend yield dos últimos 4 anos, TAE11 6,4 e TRPL4 7, ou seja, pelo método de Graham, a TRPL4 ela ganharia de 3-0 da Taesa. Então e a TRPL4 não veio para a final porque ela perdeu para Vivo, né? Então, esse método acabou trazendo um pouco aí de sorte, algo do gênero, porque de acordo com o chaveamento da ação, ela poderia vencer ou perder, né? E aí a gente mudou, a gente criou um novo modelo, onde nós consideramos a soma de todos os indicadores. Então, por exemplo, a Transmissões Paulistas, e aqui já é o spoiler, né, do vídeo, foi a grande vencedora. Ela venceu de 5-4 a Itaúsa. Se a gente for olhar a Itaúsa, o que aconteceu? A Itaúsa enfrentou na semifinal a TAE3. Ela ganhou de 5-4. Por quê? Ela fez 3-0 no método Bazin, ela perdeu de 3-0 pelo método de Greenblatt e ela fez 2-1 no método de Graham. E é engraçado porque a Itaúsa ela eliminou tanto a Taesa, a TAE3, quanto a TAE11, também pelos placares de 5-4. Então, novamente aqui, 3-0 pelo Bazin, perdeu, né, de 0-3 pelo método de Greenblatt e 2-1 pelo método de Graham. E ela começou enfrentando o BRCR3, olha só, um confronto entre bancos, né? E ela ganhou de 5-4. Então, a Itaúsa não teve vida fácil, ela foi ganhando de 5-4 do Banrisul, 5-4 da TAE11 e 5-4 da TAE3. No outro chaveamento, nós temos as Transmissões Paulistas, ela venceu na semifinal a Vivo, por 5-4 também. Notem que ela perdeu de 2-1 pelo método Bazin para Vivo, ganhou de 3-0 pelo Greenblatt e perdeu, né, de 1-2 pelo método de Graham. Mas somados, né, ela teve 5 pontos e Vivo teve 4. Nas quartas de finais, a TRPL4 venceu o BB Seguridade também por 1 ponto e nas oitavas de finais aí foi uma lavada com a Equatorial de 8-1. Qual que é o legal desse método? Eu vou vir aqui na planilha em Excel para mostrar para vocês. É que ele permite que se digite qualquer ação. Então, por exemplo, a gente pode... Aqui eu trouxe, tá? Nas 16 ações, eu trouxe as 16 mais descontadas em termos de dividendo pago dos últimos 4 anos e, portanto, aqui eu estou muito tranquilo com a escolha, porque à medida que eu trago as 16 ações que mais pagaram dividendos nos últimos 4 anos, aqui vencer aqui para mim eu estou muito tranquilo. Mas a gente pode comparar, por exemplo, vamos pegar aqui o BB Seguridade aqui está competindo com a BCB4, vamos pedir para ele, sei lá, digitar MGLU 3, Magalu 3, por exemplo. Olha que o Magalu perde de 7-2 para o BB Seguridade. Uma outra ação que a gente poderia considerar aqui, talvez, o Banco do Brasil, BBAS 3, em relação à TRPL4. Notem também que a Transmissões Paulistas já na largada, né, venceria de 6-3 o Banco do Brasil. Estou voltando aqui. E aí só para mostrar, né, como é que funciona todo o rastreamento, né, nós temos aqui todas as notas, né? Então, por exemplo, a TRPL4 ela tem um preço, um desconto de 14% em relação ao preço atual em relação ao Itaú, que é 15%, então por isso que ela perdeu. E também a liquidez da TRPL4 ela é menor que a Itaú. E o EV/EBIT da Itaú, da TRPL4 é 0,91, enquanto que a Itaúsa é 0,19. Por isso que no método Bazin, a Itaúsa teve 3-0. Só que aí depois a TRPL4 fez 3 pontos em Greenblatt e fez 2 pontos em Graham. Então, é um método que eu estou, digamos, lançando aqui, né?
para trazer de uma forma gráfica um comparativo entre ações e que me deixa bastante tranquilo para investir na TRPL4 nessa semana. Então, esse modelo eu pretendo utilizar toda semana para escolher, porque vocês sabem, os valores vão mudando, né? Os indicadores vão mudando ao longo dos meses. A Transmissões Paulistas, eu acredito que ela só venceu porque ela teve uma queda forte aí na última semana. E eu convido você que está assistindo, chegou até aqui assistindo esse vídeo, sugira alguma ação. Isso aqui me parece até um pouco parecido com o Cartoloco, né? Que é baseado em indicadores. Então, escolha uma ação, coloca aí no comentário, que eu vou trazer toda semana. A princípio eu vou trazer as 16 ações pelo método Bazin, mas se alguém porventura colocar no comentário alguma ação que gostaria de ter visto aqui competindo, eu vou trazer com o maior prazer. Espero que vocês tenham gostado, é um conteúdo produzido com bastante cuidado, com bastante trabalho, né? Foi bastante tempo envolvido. Espero que vocês gostem e comentem no vídeo. Um forte abraço, até mais.